A vida é muito mais do que as pessoas convencionaram ou que elas aceitaram como sendo um ideal de vida, uma proposta de vida, né? Infelizmente, hoje vivemos numa era de empobrecimento dos conceitos. Os conceitos foram esvaziados, foram invertidos, foram pervertidos. E as pessoas adotam conceitos, usam os conceitos como referências em suas vidas, sem saber o que os conceitos são de fato, o que eles significam e o que eles trazem em si. Daí a vida foi sendo empobrecida, a vida foi se tornando superficial, rasa, efêmera. E para muitas pessoas a vida hoje se reduz a ter um bom emprego, não que isso seja um problema, mas o problema é achar que apenas o bom emprego seja o suficiente, ou que apenas ter um bom carro, uma boa casa, ou apenas uma conta bancária recheada. Todas essas coisas não são um problema, são bens materiais, que quando os indivíduos encontram-se conscientes nesta vida, fazem um uso correto. Mas o problema são os bens materiais sem uma vida interior sólida, para que os bens materiais possam ser usados corretamente. E daí surge realmente um desequilíbrio. As pessoas se tornam dependentes das coisas, dos bens, se tornam viciadas. E pior, passam a buscar as coisas no piloto automático. Porque a vida virou uma selva hoje? A vida é uma selva, a vida em sociedade, né? Essa competição maluca dos dias atuais existe porque as pessoas estão no piloto automático, elas vão atirando para todos os lados, buscando seus objetivos mesquinhos, porque falta justamente uma compreensão dos conceitos que regulamentam a vida. Falta uma ressignificação dos conceitos, uma renovação ou uma reciclagem, como se poderia dizer. O tempo vai passando, os conceitos perdem a sua significação originária, mas as pessoas vão tocando suas vidas seguindo esses conceitos. E isso vai gerando distúrbios, desequilíbrios, um desgaste, um envelhecimento da vida social. É nesse sentido que Jesus disse para não colocarmos vinho novo em jarros velhos. O vinho, na verdade, é o impulso espiritual de querer colocar em prática a boa vontade de se desenvolver. Mas isso se perde na correria da vida diária porque as pessoas colocam isso em jarros velhos, ou seja, nos conceitos desgastados, envelhecidos. Por causa destes conceitos envelhecidos, estes jarros velhos, o bom vinho azeda, o bom vinho estraga dentro destes velhos jarros e acaba se perdendo. Então, a vida exige de nós uma vigilância constante, um exercício constante de reinterpretação das nossas ações, dos nossos conceitos, das nossas atitudes. É preciso ser intuitivo a cada instante, é preciso intuir lá nas profundezas para saber se os passos que estamos dando na vida são reais, são resultantes da nossa própria vontade, ou se os nossos passos não são apenas impulsos externos que seguimos seguindo alguém, algum grupalismo, alguma tendência, algum modismo ou alguma enganação. Porque as pessoas são facilmente enganadas nos dias atuais, porque se tornaram preguiçosas. E os maiores culpados não são os enganadores, não que eu esteja querendo aqui inocentar os enganadores, mas os maiores culpados são os próprios indivíduos que se deixam enganar por fraqueza, por preguiça, por comodidade, por indolência. É fato que a maior parte das pessoas já não quer pensar por si. As pessoas querem apenas seguir alguma coisa e fazer de conta
que está tudo bem, que tudo vai bem em suas vidas. As pessoas querem apenas colocar o vinho novo em jarros velhos. As pessoas deveriam procurar jarros melhores, jarros novos. Isso significa o quê? A constante inovação na vida. A constante inovação, o que não tem nada a ver com os modismos pseudo-inovadores, que são, na verdade, apenas reciclagens das mesmas bugigangas às quais as pessoas vão aderindo. E por causa de toda essa preguiça, estas comodidades, os desejos, os prazeres, a busca por uma satisfação barata, que as pessoas entraram em trilhas equivocadas. E a vida perdeu o sentido. E a vida deixou de ser o que deveria ser. Então, a vida é muito mais do que as pessoas convencionaram para si, do que elas aceitaram como sendo a vida. A vida é muito mais do que as pessoas pensam que é. E não chegam a esta compreensão, não conseguem transcender as limitações, não conseguem sair dos jarros velhos, porque as pessoas estão aprisionadas dentro de jarros velhos, ou seja, conceitos, tendências, ideologias, partidarismos, divisionismos, dogmas religiosos, ou a leviandade e a depravação, por outro lado. As pessoas estão aprisionadas dentro de jarros conceituais, que azedam a vida interior, que azedam o vinho, que estragam aquilo que existe de melhor dentro de cada um. Então, se o ser humano não procurar o movimento interior em sua vida, o próprio movimento interior, ele haverá, com o passar do tempo, de enrijecer, de estagnar. Se o ser humano não se mover constantemente dentro de si, intuitivamente, isso estagna, isso se imobiliza, isso enrijece, e daí por fim resta apenas o piloto automático daquele que segue as tendências prontas e acabadas, colocando vinho novo em jarros velhos, e daí a vida permanece na mesmice, ela perde o sentido. E acaba sendo compreendida como apenas aquilo que hoje está aqui, a competição no mercado de trabalho, a aquisição de produtos do mundo da moda, a constituição de uma família, e fica por aí. A vida, ou o ideal, ou o conceito de vida das pessoas é muito pobre hoje. E por quê? Porque o lado espiritual foi literalmente colocado de lado, foi extraviado. Porque levar uma vida espiritual e espiritualizada exige um movimento dentro de si. A vida espiritual lá dentro do ser humano, ela separa as coisas aqui da vida externa, o joio e o trigo, aquilo que serve e aquilo que não serve. E isso exige do ser humano tomar decisões, promover escolhas melhor fundamentadas, se afastar de determinadas pessoas, mesmo em relações financeiras vantajosas. Aquilo que o espírito busca, que o espírito quer, na maior parte dos casos é bem diferente do que a mente vaidosa e gananciosa quer. E aí as pessoas se encontram em conflitos, e não querendo viver em conflitos, sufocam a vida interior, a vida espiritual, e ficam apenas com o cabeção, com os seus conceitos condicionados, condimentados, estagnados e enrijecidos. E daí a vida se reduz aos jarros velhos, onde o vinho azeda e tudo se perde. Então, a vida é mais do que as pessoas convencionaram, do que as pessoas aceitaram como tal. Os seres humanos apostaram muito pouco em suas vidas. Os seres humanos se empenharam muito pouco, dedicaram sim tempo, esforços e energias à carreira, à família, às aparências, à projeção, mas a vida é mais do que isso. A vida é muito mais do que isso. A vida de forma integral somente pode ser vivida em espírito.
E quando o espírito desperta, surge, na vida do ser humano a necessidade de escolher, de interromper determinados caminhos para começar novos caminhos. E por causa das comodidades, a maior parte dos seres humanos se recusa a seguir o caminho espiritual, preferindo adotar religiões, dogmas, crenças enrijecidas, onde se busca a prosperidade apenas, mas não o real e verdadeiro desenvolvimento espiritual. O que são as religiões dos dias atuais? Jarros velhos. Quantas pessoas sentem dentro de si um impulso para o despertar espiritual? A boa vontade clama lá. Dessas pessoas entram numa religião, entram em algum jarro velho, deixando elas mesmas de trilhar o seu próprio caminho, de seguir o chamado que clama para o ser humano a verdadeira responsabilidade dele ser o que é, dele seguir o seu caminho e fazer o que precisa ser feito. Porque é muito mais fácil colocar este vinho num jarro velho do que deixá-lo fluir no caminho da vida. E nós precisamos fluir no caminho da vida. Não podemos nos contentar com algum jarro velho, com um jarro conceitual, porque a vida é muito mais do que isso. A vida é a água de um rio que não para, que busca constantemente o grande oceano. E mesmo quando esta água chega ao oceano, ela continua em movimento. Esta água depois é evaporada, ela volta a chover de novo, ela volta de novo para o rio, e é assim. A vida é constante movimento, é a lei do movimento, conforme disse Abdrushim. E nós precisamos viver neste movimento. Mas a maior parte das pessoas teme este movimento, porque neste movimento apenas se tem a si mesmo, se tem a boa vontade, o autoconhecimento e a busca por Deus. Nesta verdadeira vida da fluidez, existe um desprendimento do qual as pessoas têm medo. Elas insistem em se prender aos velhos jarros conceituais. Viraram criaturas de jarros, sapinhos dentro de jarros, que abriram mão de trilharem seus próprios caminhos. Então este é o problema desta sociedade moderna. A modernidade, ela vendeu bem aquele ideal megalomaníaco de conquistas, de sucesso, de alcançar sonhos, de realizar-se, mas tudo isso é artificial. A modernidade é artificial. A modernidade arrancou as pessoas da fluidez da vida e enterrou-as dentro de jarros velhos, onde o vinho azeda. E a vida espiritual, quando subordinada aos conceitos religiosos, políticos, econômicos, conceituais dos dias atuais, ela azeda. A vida espiritual azeda nisso, porque ela precisa da abertura, da fluidez, do movimento. Movimento este do qual as pessoas têm medo, porque isso tira o indivíduo da zona de conforto, do ninho de comodidades. As pessoas querem ficar num ninho de comodidades, mas a vida é mais do que isso. A vida é muito mais do que as pessoas convencionaram, e não conseguem sair desta armadilha que foi, na verdade, desarmada e armada antes pelos próprios indivíduos por causa da preguiça. A armadilha caiu sobre os próprios indivíduos, os aprisionando. E falta a boa vontade para movimentar-se, para desprender-se dos velhos conceitos, dos jarros velhos que azedam o bom vinho. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!